Senhor é convosco. Bom dia. Podemos sentar. Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês. Agradeço ao Padre Leonel pelo convite e a cada um de vocês pela aceitação. Creio que Deus tem seus projetos na nossa vida. Eu achava que era 2 anos atrás que vim aqui, mas era ano passado. Esse ano eu tive início um pouco conturbado com a perda do meu pai, depois de ter visitado, e quase 10 anos de enfermidade. Então o momento é muito bom, no sentido de sair um pouquinho desse cenário que a gente vai carregando. A gente é padre, mas quando a realidade da vida nos atinge pessoalmente, a gente compreende aquela palavra que dizia Bispo Fulton Sheen: na nossa veia também tem sangue. Então, assim, agradeço vocês por ter me acolhido. Sempre me sinto bem acolhido aqui, de coração mesmo. E eu vou, nesse primeiro momento, dar uma explicação do nosso retiro, como que vai percorrer, algumas mudanças que nós fizemos para poder proporcionar melhor rendimento do retiro. O retiro desse ano vem como título Maria, modelo da virtude cristã. Então queremos contemplar Nossa Senhora e ela nas virtudes cristãs da vida dela e trazer para nós. No modo especial, focando nas virtudes, o que nós chamamos virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Hoje pela manhã, nós iniciaremos uma compreensão um pouquinho diferente, porque quando fala de virtudes, a gente entende que são atos humanos, atitudes humanas, boas, que vai se vivenciando, praticando para que chegasse a virtude. Então, a nossa primeira reflexão vai ser sobre ato humano, base para a construção das virtudes ou vícios, atos que geram consequências. É como se fosse um alicerce, a qual nós queremos contemplar, para depois, então, compreender o que seriam as virtudes. No retiro desse ano, depois de cada palestra, teremos um momento de intervalo. E no momento de intervalo, vocês podem fazer suas perguntas por escritos e deixam aqui. Aí, quando nós retornamos aos intervalos da animação, eu vou responder as perguntas. Porque se tiver algumas perguntas repetidas, a gente já conjuga como uma pergunta só. Ou pode ser que tenha pergunta que não cabe naquela mesma palestra, a gente deixa de responder ele quando a palestra propriamente cobriria, porque para não ficar muito confuso. Então, cada palestra, quando termina, se você tiver alguma pergunta, você coloca no papel, para a gente tentar até aprofundar, porque muitas vezes traz a reflexão e deixa lacuna alguma parte da reflexão que as perguntas nos ajudam a esclarecer. Se eu não souber, eu falo, olha, isso aqui é maior do que eu. Vamos pedir ao Espírito Santo nos ensinar, que Ele que é maior ensinador, que é nosso maior mestre. Depois, nós então vamos fazer
outra palestra que seria Maria e a virtude da fé. E em cada palestra, quando nós iniciamos a segunda parte, vamos rezando uma dezena da Ave Maria. Como o nosso tempo são enxugados, não tem como nós rezarmos os terços, mas vamos tentando fazer dezenas. Então, terminando Maria e a virtude da fé, rezemos a dezena da Ave Maria, o Ângelus, que é oração de meio-dia normalmente, tradicional da igreja, e cantaremos a consagração. Essa atividade, sim, será em todas as nossas palestras, a partir da palestra da segunda palestra, porque aí então já coloca a Nossa Senhora dentro da palestra, numa propriamente dita. Depois do almoço, depois nós teremos a nosso intervalo, depois responderei as perguntas sobre a palestra da fé, depois nós vamos fazer a palestra Maria e a virtude da esperança, depois resposta da pergunta sobre a esperança, dezenas da Ave Maria e Salve Rainha em encerramento. A programação está orientada para encerrar mais ou menos hoje às 16 horas. Pode ser que passe um pouquinho, 15, 20, 30 minutos. Espero que não seja mais do que isso. Amanhã temos a missa pela manhã, portanto, nós iniciaremos o retiro a partir de 10 horas. E depois temos a palestra Maria e a virtude da caridade. Vamos explorar nessa palestra um livro que o Papa acaba de lançar na Jornada Mundial em Cracóvia, que os americanos já têm ele publicado já. No Brasil, acho que vai demorar uns 2 anos daqui a pouco. Que é Duquette, o modo de trabalhar catecismo da Igreja Católica junto com os jovens. Já temos o UCAT, já temos U-Date, que é o modo de namorar, e o Duquette, eu encontrei em Nova York, já pronto, já vendido lá na Paulinas. Fiquei espantado. O Brasil está ainda brigando, se é CNBB ou Paulinas que vão lançar. Depois de brigar, vão assinar contrato. Mas é ali que o Papa trabalha de uma maneira clara, o que nós podemos chamar doutrina social da Igreja, porque a fé nos exige ação. E aí ele fala do que, como fazer o catecismo, como que deve vivenciar isso. Aqui vocês têm já uma missão da África que já coloca toda essa dimensão que o Papa pede, que seja uma igreja em missão, onde a gente aprenda a sair de nós mesmos. Depois, então, nós teremos a pergunta sobre a caridade, depois dezena da Ave Maria, Ângelus, canto de consagração e o canto do alimento. Depois do almoço, animação. E depois vamos contemplar outras virtudes. Não necessariamente as virtudes cardeais, não, mas outras virtudes como humildade de Maria, fidelidade, disponibilidade, confiança, paciência, pobreza e etc. E vamos então só fazer uma reflexão rápida sobre a oração do Santo Terço, espiritualidade do terço. E às 15h15, programei para nós, então, rezamos o terço em si. E depois é canto de consagração. E assim nós, também programado para encerrar amanhã, em torno de 16 horas. Terça-feira, temos a missa de cura e libertação. E na quarta-feira, é o dia tão esperado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O retiro se faz por nós mesmos. Simplesmente estou para tentar conduzir vocês
ou nos conduzir, porque também é o momento da minha própria reflexão. Então, o momento inicial foi tão propício para nós, no sentido já nos colocou no espírito próprio para o retiro. Queremos pedir ao Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, que Ele nos fale, nos ilumine, nos guie. Em todas as palestras farei essa oração do Papa Francisco, dirigindo-se à nossa Mãe Maria Santíssima, que nos ajuda a escutar. Com isso, então, amados, demos início do nosso retiro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos, faz com que saibamos ouvir a palavra do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo. Maria, mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de que saibamos obedecer a palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações. Maria, mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo a luz do Evangelho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos sentar. Então, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, a nossa palestra agora seria, então, contemplar sobre ato humano, base para a construção das virtudes ou vícios, atos que geram consequência. O fundamento dessa nossa palestra nós tiraremos do livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós encontramos Deus que criou homem e mulher e os colocou no jardim de Éden. E no jardim de Éden, Deus então diz aos nossos primeiros pais: tudo isso vos é dado, menos o árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira pergunta vem: por que Deus botou essa árvore aí? Por que não eliminou essa árvore? Poderia ser muito mais fácil. Mas não eliminou a árvore para que ele não condicionasse o homem numa obrigatoriedade do agir. O que quer dizer isso? Se não tivesse a árvore do bem e do mal, o homem que é criado na imagem e semelhança de Deus, a qual sinta o amor de Deus incondicional, mesmo que Deus o ama incondicionalmente e queira o melhor para ele, mas Deus estaria obrigando o homem a ficar uma única condição determinada. Portanto, Deus estaria determinando o homem. E se ele determinasse o homem, o ato daquele homem não teria mérito. Imagina a senhora saiu de casa e falou para seu filho: meu filho, não saiu de casa, viu? Sim, mamãe.
A senhora vai, tranca todas as portas com um cadeado daquele tamanho. E pegou a chave no bolso e foi embora. E a senhora volta e diz: ah, meu filho, parabéns, você não saiu de casa. Ele não tinha condição de sair ou não sair. Ele está obrigado a não sair de casa. A senhora estaria fazendo um papelão numa situação dessa. Agora, a senhora diz para seu filho: filho, não sair de casa. Não, tá, mamãe? A porta está aberta. Ele sabe onde está a chave. Mesmo se tiver janela trancada. E tu chegou em casa e seu filho não saiu. Aí você pode dizer: meu filho, parabéns. Você não saiu de casa. E esse filho que não saiu de casa, por amor que tem para com a senhora e obediência que tem para contigo, optou de não sair de casa, mesmo que ele poderia sair. Está percebendo? É isso que Deus faz conosco. Então, as nossas atitudes, o que nós chamamos o ato humano, são atos que nós fazemos com condição de poder fazer ou não fazer. Por isso que são atos que geram consequência. E a consequência que vem para nós mesmos. E desses atos está diante da escolha do dia a dia. Cada manhã que a gente acorda, a gente vivencia essa experiência de Gênesis. Cada manhã. Cada momento que estamos na rua, vivenciamos essa experiência. Cada nosso seio familiar, vivenciamos essa experiência. E essa experiência não são automáticos. Não são. São exercitados. Portanto, os nossos atos humanos é diferente do que ato do homem. Ato do homem, acabamos de manjar um café da manhã bem farta. Está aqui se digerindo, não é? Ninguém está aqui pensando: oh meu Deus, onde que esse croissant foi? Onde que café foi? O que será que ele está fazendo agora? Enzima que está encontrando? Não. De vez em quando pode fazer um barulho na barriga. Você não tem controle sobre isso. É ato do homem. São coisas, digamos, que naturalmente o organismo ele vai se gerando por si. Agora, ato humano são atos que eu vejo, quero fazer, devo fazer, não vou fazer. É um ato que, antes da gente fazer, parece que tem um conflito, uma luta de decisão em nós. E, queridos irmãos e irmãs em Cristo, é justamente esses atos onde se constrói tanto virtude quanto vício. É claro que um único ato não gera virtude, não gera vício. Mas, na medida que aquele ato vai se repetindo, vai se crescendo, ele vai tendo um espaço de um grande domínio em nós. E isso vai fazer, se for um ato bom, vai gerando em nós virtudes. Se for um ato ruim, vai gerando em nós vício. E na medida que nós temos a capacidade de ter um domínio desse ato em nós, a gente vai se tornando virtuoso ou a gente vai se tornando vicioso. O que eu queria trazer para nós é que nenhum desses atos é tão fácil de vencer. Se aquele ato que é vicioso, eu parei de exercitá-lo
aquela virtude vai começar a perder e com o tempo eu perco. E se aquele ato que é vicioso também eu começo a parar de exercitá-lo, aquele vício vai começar a perder a força e com o tempo eu saio dele. Então, que nós estamos diante das atividades do dia a dia, a qual a gente vai colocando no nossa cesta de vida. E nessa cesta de vida a gente vai carregando aqui no braço, e estou comprando, tá. Aí vai chegar um momento que a coisa, eu vou começar a andar assim. Porque começa a pesar. Então, o que está dentro dessa cesta? Se o que está dentro dessa cesta são os vícios, ele vai me puxando. Se são as virtudes, vai me elevando. Santo Agostinho, tentando trazer essa realidade, vai nos ajudar a contemplar, porque nós sabemos a vida de Santo Agostinho, todo o seu sofrimento, toda a sua inclinação sobre maniqueísmo, e nesse processo, toda a confusão na cabeça dele sobre o bem e o mal. E Santo Agostinho sempre vai dizer, antes da sua conversão, que nós temos duas forças. Só que ele entendia como duas forças iguais, o bem e o mal, que estão sempre conflituando. E depois ele entendeu muito bem que Deus não são dois princípios, existe um único princípio. O único princípio bom, só que desse princípio bom nasce uma certa liberdade para a escolha, o que ele chamou de livre-arbítrio. E desse livre-arbítrio, ele vai nos orientar que o livre-arbítrio tem o lugar da sua existência na vontade humana. Portanto, você tem vontade e eu tenho vontade. E na minha vontade, muitas vezes vem vontades boas e tem vontades más. Não todos os dias que eu acordo com o domínio pleno das vontades boas. Tem dias que nascem também vontades más. Eu preciso ter consciência disso, para que eu não simplesmente achar que a virtude cai do céu. Como que eu vou ter paciência? Deus me dá paciência, e de repente, a sua esposa te tirou de sério. O seu marido não baixou a tapa do vaso. Aí você sai. Você tem um momento de vivenciar do dom que você está pedindo. Só que no momento de exercitar, você não exerceu. Então, é impossível, sem exercício, que se adquire virtude. Santo Agostinho, contemplando a compreensão dele sobre essa dimensão da vontade humana, ele vai dizer para nós que dentro dessa nossa vontade está armazenando, ou está armazenado, tantos desejos. A próprio nome, vontade, volutas, vem do desejo. Então, esses desejos carregam consigo o que pode ser desejos naturais e também desejos sobrenatural. E a maioria das vezes o que nós carregamos são os desejos naturais. Por isso que a carne é fraca. O próprio Jesus vai dizer, o espírito está forte, mas a carne está fraca. Portanto, há o que ele chama tendência. No latim ele chama de conatus naturalis. Tendências naturais. Tendências naturais que você tem, que eu tenho.
Somos humanos. Um desejo natural, se nós pudéssemos fazer uma análise simples de conatos naturais ou tendências naturais. Diante de um perigo da vida, eu tenho que correr, eu tenho que me preservar. Os mártires, por que eles não correram quando eles têm perigo de vida? Porque eles encontraram um sentido sobrenatural que sobrepõe sobre o desejo natural. Quando encontra o sentido sobrenatural que se põe sobre o desejo natural, então aquele desejo natural, ele se inclina. Nós temos o desejo natural tanto de comer, da sexualidade e todos os outros desejos naturais que podem brotar do homem no seu nível animal, no seu nível humano animal, biológico. Mas não todos os deles que devem ser correspondidos, porque tem que existir em nós um sentido sobrenatural, onde nós damos uma razão exerço sobre aquela situação para dizer, não, eu tenho algo de um valor que sobrepõe sobre o valor de tendência natural que eu tenho. E só a partir daquilo aí, nós então, olhando para o sobrevalor que nós estabelecemos, fazemos escolhas. Senão, a gente vai simplesmente vivendo embaralhando as coisas. Ora é feijão, ora é arroz, ora é quiabo, ora é jiló. Porque tudo vai virando uma salada mista. E, consequência disso, o que vai dar? Feijoada com isso, com aquilo, vai dar uma mal-estar estomacal. Aí começa a dar aquele piriri, você corre para lá, corre para cá. Então, são realidades. Eu estou trazendo, queridos, uma realidade nosso, humano, para que nós pudéssemos, então, colocar isso num nível espiritual. Para perceber que, nesse caminho que hoje nós queremos contemplar, nesse final de semana, sobre as virtudes, nada se dá, mesmo as virtudes teologais que nós chamamos o dom de Deus, exige que esses dons de Deus sejam postos em prática, para que eles pudessem germinar, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem produzir. Mais ainda, sobre essas tendências e escolha que nós fazemos, temos que entrar no que nós chamamos de valoração. São Paulo, na sua carta aos Efésios, diz: aspirai-vos às coisas do alto. E no livro de Gálatas, ele vai dizer, no livro de Romanos, ele vai dizer: o que é da carne, o que é de espírito, é de espírito. Como se Paulo traz um desmembramento, rachando o homem no meio. Mas o que Paulo quer nos mostrar é que nós temos dentro da nossa vida uma dimensão onde o homem precisa estabelecer num campo espiritual uma reflexão suficiente para me dizer ok, não, ok, não, ok. Tudo isso está dentro da sua lista e te é apresentado e você vê. Só que eu vou dizer o quê? O quê? Eu vou dizer não. Essa aqui vai, essa aqui vai, essa aqui não vai. Quais são os critérios que estou usando para dizer o que não vai, o que vai ficar, o que não vai ficar? É justamente quando nós exercemos essa possibilidade de escolher o exercício do nosso livre-arbítrio e me escolhe. E aí então, nós olhamos sobre as nossas vontades e aprovo aquilo que minha vontade traz e desaprovo aquilo que minha vontade
também traz. A vontade é um lugar que traz consigo todas as possibilidades de desejo. Ninguém é isento disso, nem Jesus Cristo, porque na sua vontade humana queria fugir da cruz que o Pai lhe apresentou. Ele mesmo diz: o que eu direi agora? Pai, arranca de mim esse cálice. Mas foi precisamente por isso que eu venho. Jesus encontra uma razão que vem do próprio Deus para poder aceitar a vontade de carregar a cruz. E aí sim ele diz: glorifica, Pai, o teu filho, e seu filho será glorificado em ti. Só assim. Não tem outra razão, não tem outra razão. E isso não adianta se nós não tivermos os meios que a gente vai ter para poder, então, ter a condição de melhor escolha. Eu posso errar na escolha, é possível. Quem é que nunca errou na escolha? Quem é que nunca, muitas vezes, se encontra na experiência de Paulo? Quantas vezes eu quero fazer o bem? Eu quero, mas eu me vejo fazendo o mal que não quero. Portanto, há um grande conflito entre a vontade e o fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Não tem como nós carregamos nenhuma pretensão de sermos acima dessa realidade. Nós todos somos mordidos por serpente venenoso. O sangue de Cristo vem nos tirar defeito desse serpente venenoso. O sangue de Cristo, portanto, vem colocar em nós como se fosse um antibiótico que vai anulando efeito desse serpente venenoso em nós. E como que eu vou ter esse antibiótico se não estou em Cristo? Por isso Paulo diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas passadas já se foram. Portanto, há uma necessidade de sempre colocar a água para que a coisa mude. Imagina que eu sou uma pessoa, naturalmente, da minha inclinação, eu sou de pavio curto. Mas gradualmente eu vou vendo a palavra de Deus, eu vou vendo a cagada que o meu pavio curto já me causou na vida, e gradualmente eu vou dizendo: isso não me convém. Ainda, de vez em quando, eu perco paciência. Eu tento segurar, não consigo, explode. Aí eu vou lá: desculpe, eu não queria assim. Mas, o que eu queria dizer é que é necessário que eu tome consciência que sou de pavio curto. Porque se eu não tivesse consciência que sou de pavio curto, nunca eu vou ter um cuidado sobre esse pavio curto. O conhecimento das nossas tendências é o primeiro passo para que nós iniciemos um processo verdadeiro de conversão, ou um processo verdadeiro de construir as virtudes. Uma vez que eu tomo a consciência, uma vez que eu reconheço, eu começo a colocar então em evidência. Não é mais algo escondido. Porque todos nós temos algo que nós está escondido. Mas quando agora eu tiro ele, essa é minha falta de paciência, eu coloco em evidência e vou dizer: Padre Godwin, eu preciso ser mais paciente. Tá. Estou lá na reunião, alguém está falando, a coisa está fervendo lá dentro. Aí eu fico lá: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vai me calmando. Porque se eu não fizer isso, eu posso explodir. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que essa é a minha tendência e eu preciso calmar essa tendência. Eu preciso tomar atitudes que podem me evitar a não perder a paciência. Eu tenho problema de vício de bebida. Imagino. E de repente, todo dia eu passo por boteco.
Vai adiantar alguma coisa? Não. Eu não vou ter uma pretensão, meus irmãos e irmãs, e dizer, não, estou forte, hoje eu não vou beber. E tem um caminho daqui que passa por boteque, e tem esse caminho daqui que não tem boteque. Eu vou dizer, não, eu vou passar por aqui, não tem boteque. Mesmo que tiver boteque, nada vai acontecer. Está brincando com fogo. Eu chamo o nome, Santo Agostinho chama o nome tendência. Se há uma tendência, o que tem que fazer? Eu tenho que ir por esse caminho que não tem boteque. Porque eu não vou ter cheiro de cachaçinha. Eu não vou ver um colega que antes eu bebia com ele que agora está lá sentado. Gosto nem trair. Então, indo por esse caminho, olha o exercício de fazer esforço de não ir por aqui e escolher de ir por aqui. Eu vou aqui, passar aqui, eu chego em casa, eu vou dizer, consegui. Hoje passou. Aí vocês viram aquele programa de canção nova, PHN. Hoje não. São exercícios diária. São exercícios de cada circunstância. Para poder, então, proporcionar-te a possibilidade de uma escolha que vai te facilitar a busca das virtudes. Porque se não fizer, não tem como. Pode até ser tão forte que você passa por esse caminho e nada acontece. É possível. É possível. Mas é melhor precaver do que remediar. É melhor evitar do que curar. Então, diante desse cenário que nós estamos contemplando e vendo que a realidade da vida nos traz desses escolhas, um conflito nas nossas vontades e a luta do dia a dia, nós percebemos porque que São Paulo, na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, diz claramente: combati o bom combate e guardei a fé. Portanto, a vivência da vida cristã é um combate. A vivência da vida cristã é um exercício. Não tem o dia que você acordou e não quer ir para trabalhar? Não tem? Tem. Só que tem que lembrar que no final do mês eu tenho que pagar a conta. Então, não necessariamente que todos os meus atos têm que adequar à agradabilidade. Não. Vocês estão aqui, será que é porque vocês não têm o que a fazer? Tem. Mas de alguma maneira ou outra vocês deram uma valoração dizendo: eu preciso desse momento, eu preciso desse tempo. Tem dias que eu acordo sem força para ir celebrar, mas eu tenho que ir. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu quero trazer para vocês que no primeiro estágio da minha vida e de suas vidas, que ainda nós não chegamos à vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, que mesmo no final da sua vida, de ter levado uma vida tão santa, no final da sua vida diz: Lord, be my light. Senhor, seja a minha luz, porque ela não compreendeu mais nada. Somos ainda neófitos. Somos ainda recém-nascidos. Estamos cada dia tentando lutar para caminhar, para vencer. Se nós não chegamos nesse estágio, então eu tenho que entender que eu preciso, nesse estágio, uma coisa. Primeiro, adequar o cumprimento da minha responsabilidade, seja como pessoa, seja como cristã. E não necessariamente o mais agradável.
Porque a gente diz assim, estou na igreja, mas não por amor. Tá. Mas tudo que foi feito sem amor não tem valor. O que é esse amor? Você está cumprindo a sua obrigação de pai e de mãe. Não todos os momentos com amor. Essa dimensão com amor virá no cumprimento da fidelidade do dia a dia. E aí ele vai encontrar, por amor, porque você vai encontrar razões no seu exercício como mãe, como pai, algo que te chateia, algo que te faz chorar. Você vai encontrar algo que te faz rir também. Então se for assim, não há algo que não me agrade, então eu vou rasgar tudo? Não. Então, é necessário que nós vejamos que para construir as virtudes é preciso uma certa constância. Não é porque na discussão lá em família eu calei hoje. Que eu vou dizer, eu já tenho virtude de silêncio. Não. Você calou hoje, amanhã disparou, antes da manhã, antes de ontem disparou, pá. Só que você calou hoje, amanhã você fez esforço de calar de novo, de silenciar. Há uma grande diferença entre calar e silenciar. Porque tem aquele que cala e não silencia, mata o outro no unha. Mas silenciar algo que brota do interior. E mesmo quando quiser falar, fala de uma maneira mais serena. O que eu queria dizer, queridos irmãos, é que as virtudes serão atos, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, são atos bons, repetidos, até que eles se tornam habitual. Quando esses atos bons, repetidos, se torna habitual. Lembra que início, para que eles se tornem repetidos, tem momento que eu tenho que me forçar a fazê-los. Eu tenho que me esforçar a fazê-los. Então, na medida que eu vou me esforçando a fazer, e de repente eles se tornam habitual, no momento que se tornou habitual, se tornou virtude. O terço, que é a maior luta que a maioria de nós temos. Eu falei, para conversar, a gente conversa 2 horas numa boa. Graças a Deus aqui não tem novena, não sei se tem. Mas se for lá no Brasil, aqui tem novena também? Tá. Lá no Brasil, a velha está lá, a velha no bom sentido. A mulherada aqui gosta de novela. Não, diz que é melhor idade, né? Mas as mulheradas que gostam de novela. Está lá na novela, quer correr para ver qual é o próximo sério. Aí eu fico assim, meu Deus. Os meus ministros da Eucaristia, eles chegam, aí alguma vez eu estou na sala, eles não sabem que eu estou lá. Aí, você sabe o que fulano fez? Tá. Eu achando que alguém da igreja, quando eu ponho a cabeça, é assunto de novela. Agora, pega o texto. Quando está no desenho da Ave Maria, a igreja... Agora, bocejou, caiu o terço, pega de novo. Amanhã continua. Bocejou, caiu, pega de novo. Depois da manhã continua. Não é mais dezena, já está na 2 dezenas. Aí daqui 1 mês continuou, já conseguiu rezar o terço. Daqui 4 meses, ele está conseguindo rezar aquele terço. E se tornou algo habitual. Ele já adquiriu a virtude de oração daquele terço. No início era fácil? Não. No início não era fácil. No início exigia dele uma constância, um esforço, uma repetição. Até muitas vezes ficava aquela coisa, para ou não para? Vai para a cama ou não vai para a cama? Pegou o texto, reza na cama, não tem problema. Não estou falando de você, estou falando de mim. Aí quando eu pego para ir para a cama para rezar,
o texto já se foi. Agora eu falei, não, eu vou pegar e vou andando. Se dormir de pé e cair, aí ela vai dormir mesmo. Então, exige que você utilize a dimensão humana, a sua inteligência, a sua capacidade para poder adquirir aquela virtude. Porque se você espera cair do céu, ele não cai do céu, nenhuma virtude cai do céu. Exige de nós grandes esforços. Então, queridos, esse primeiro momento que nós queremos trazer, que a virtude tem atos humanos, tem como fundamento para a construção das virtudes os nossos atos repetitivos. Esses atos repetitivos, em si, primeiro momento, exigem de nós discernimento, exige de nós fidelidade, exige de nós exercício até que eles se tornam habitual. Quando eles se tornarem habitual, aí então nós estaremos falando da virtude. E essas virtudes, eles geram consequências. Esses atos repetitivos, eles geram consequências. Geram que consequência? Consequência de adesão. Na medida que aquele ato eu vou repetindo, eu vou me acostumando. Por isso que a gente chama habitualidade. Essa pessoa tem um hábito de fazer isso. Essa pessoa tem um hábito de fazer aquilo. Então, a partir daquele momento, aquele hábito se tornou uma inclinação. Portanto, nós temos a participação em reformular as nossas inclinações, em redirecionar as nossas inclinações. E esses vão se tornando tão habitual que se torna parte da nossa caráter, parte do nosso ser. E o peso se torna cada vez mais leve. E quando isso acontece, a gente, sendo atitudes boas, a gente vai adquirindo as virtudes. Portanto, a coisa não é brinquedo. Exige grande trabalho. Mas esse grande trabalho exige que a gente comece em algum lugar. Não tenha medo, o mundo não vai acabar amanhã. Se Deus percebe que a gente está esforçando, Ele vai nos dar mais um dia para poder esforçar e acertar. Mas se vê que a gente está desconfortável lá, o livro do Apocalipse, eu sei seus atos, nem és morno, nem quente, vomitarei. Mas depois nós vemos, quando o Espírito vai escrever às igrejas, eu sei seu esforço, eu sei sua luta, e por esses esforços e sua luta, eu te compensarei. E no fim, nós contemplaremos então Zaqueus. Para nós usarmos isso como uma reflexão final que vale a pena os nossos esforços. Cada atitude, cada luta que nós fizemos para ser melhor, já é amor. Já é amor. E Zaqueus ouviu que Jesus estava para passar. A palavra de Deus diz que homem baixa de estatura, é quase um anãozinho. E lá tinha multidão. E ele mesmo pensou, o que eu vou fazer para poder ver Jesus? Ele correu, sabendo que ele não vai poder competir com a multidão. E se ele ficar no meio de multidão, mesmo que ele fizesse assim, ele não vai enxergar. O que ele fez? Subiu na árvore
esperto. Subiu na árvore, esforço dele, subiu na árvore. Ele queria ver Jesus. Ele percebeu que ele não tem condição de ver Jesus. Subiu na árvore. E quando o Senhor passou, olhou aquele baixinho lá na árvore. O Senhor viu que ele correu. Ele se esforçou. Ele subiu sobre a árvore. O Senhor diz a ele o quê? O Senhor lhe deu algo que nem ele merecia. Mas o Senhor, vendo o seu esforço, lhe concedeu. Desce depressa, porque hoje estarei na tua casa. É isso, queridos irmãos e irmãs, que nós aprendemos a correr, que nós aprendemos a subir na árvore. Mesmo que muitas vezes eu acho que é nada. Mesmo que muitas vezes o outro não enxerga. Mas tem alguém que está enxergando todo o seu esforço para poder alcançar aquela virtude. E o Senhor, no seu amor e sua misericórdia, sempre, sempre diz: desce depressa, porque hoje estarei na tua casa. E assim Ele vai nos transformando. Amém. Quem depois quiser, enquanto vamos fazendo a animação, a pergunta, vocês deixam aqui e depois, quando retornamos, agora nós temos 10h10 pela nossa programação. Vamos então animar até 10h20, quando voltaremos para responder. Sabendo que a resposta você escreve e deixa aqui em cima.